28 de novembro de 1958, era criado o cargo de agente fiscal do Imposto de Renda. 1958 foi um ano importante para a história brasileira. Na música, em abril era gravado Chega de Saudade, de Tom e Vinícius, com Elisete Cardoso, a primeira música da Bossa Nova. Na política, em junho, era inaugurado o Palácio Alvorada em Brasília, primeiro prédio da futura capital. No futebol, também em junho, o Brasil conquistava a primeira Copa do Mundo. Na época, era diretor do Imposto de Renda Noé Winkler, que dá nome ao prêmio recebido pelos servidores da Receita Federal, que se destacam no mérito funcional. Na sua gestão, depois de uma árdua luta, foi criado o Agente Fiscal do Imposto de Renda, por meio da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958. Essa história começou 36 anos antes da instituição do cargo. Em 31 de dezembro de 1922, era instituído o Imposto de Renda no Brasil, por meio da Lei nº 4.625. Por se tratar de um tributo novo e complexo, foi dado prazo de 2 anos para o Ministério da Fazenda elaborar o regulamento, os modelos de declarações e instruções para lançamento, cobrança e fiscalização. O regulamento, os modelos de declarações de pessoas físicas e jurídicas, as instruções para arrecadação e fiscalização foram publicadas no dia 4 de setembro de 1924. O órgão principal era a Delegacia Geral, sediada na capital, então Rio de Janeiro. Em cada estado funcionava uma delegacia fiscal. Para compor o corpo de pessoal das novas delegacias, foram requisitados servidores de outras repartições do Ministério da Fazenda e contratados funcionários. A fiscalização era extremamente precária, sobretudo porque vigorava o artigo 17 do Código Comercial de 1850, que dispunha que nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pretexto algum, por mais especioso que fosse, podia praticar ou ordenar alguma diligência para examinar se o comerciante arrumava ou não devidamente seus livros de escrituração mercantil ou neles tinha cometido algum vício. Não se podia solicitar livros contábeis do contribuinte. Era um entrave
na fiscalização, sobretudo de pessoa jurídica. A fiscalização do imposto de renda era realizada com base nos dados da declaração do contribuinte e informações prestadas por terceiros. Não havia um cargo específico responsável pela fiscalização do imposto de renda. Podia ser exator, escriturário ou outro cargo. Na segunda metade da década de 1930, o mundo passou por uma grave crise, que culminou em 1º de setembro de 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia e começou a Segunda Guerra. A crise mundial afetou o comércio internacional brasileiro e, por consequência, a receita do imposto de importação. Por outro lado, o presidente Getúlio Vargas alterou a política aduaneira e criou barreiras alfandegárias, dificultando a importação de produtos e desenvolvendo a indústria brasileira. Diminuíram as importações e foi reduzida a arrecadação do imposto de importação, que detinha liderança secular na receita do Brasil. Preocupado, o governo viu no imposto de renda o tributo que poderia compensar a perda de receita no imposto de importação. Foram tomadas medidas, sobretudo na área de fiscalização, com o objetivo de alavancar a arrecadação. O artigo 32 do Decreto-Lei número 1168, de 22 de março de 1939, instituiu, no imposto de renda, o Serviço Permanente de Fiscalização em todo o território nacional, a cargo de um corpo de peritos contadores, que foram transformados em contadores. Por meio do artigo 14 do Decreto-Lei número 1168, de 22 de março de 1939, foi revogada a proibição de a fiscalização solicitar livros contábeis do contribuinte. Para melhorar a qualidade dos funcionários e aumentar a quantidade de servidores, foram realizados concursos públicos para alguns cargos, inclusive o de contador, que era quem, na época, fiscalizava o imposto de renda. Aumento nos vencimentos dos servidores do imposto de renda. Essas e outras medidas se tornaram um retumbante sucesso na arrecadação e permitiram que a participação do imposto de renda na Receita Tributária Federal passasse em 6 anos de 12% para 36%. Em 1944, o imposto de renda alcançaria o primeiro lugar na Receita Tributária da União. Vamos exibir um gráfico de linha com a participação na arrecadação federal dos 3 principais tributos da União sob a ótica da importância histórica: imposto de renda, imposto de importação e imposto de consumo, que em 1965 foi transformado no IPI. Vamos exibir também a arrecadação da COFINS, atual segundo lugar, e contribuição social sobre o lucro líquido, atual terceiro lugar. A linha do imposto de renda tem a cor verde, a do imposto de importação amarela e a do imposto de consumo azul. O gráfico abrange os anos de 1924, ano da primeira declaração de imposto de renda, até 2017. Não consta receita previdenciária. Vamos dar uma pausa em 1939. Como vimos, a fiscalização do imposto de renda era extremamente precária, porque a legislação impedia exame mais apurado no imposto do contribuinte.
A partir de 1939, começou para valer a fiscalização do imposto de renda. Reparem o que aconteceu. A receita do imposto de renda até 1939 e, a partir desse ano, aponta como seria a arrecadação tributária se não houvesse fiscalização. De 1944 a 1978, o imposto de renda alternou a liderança com o imposto de consumo, depois IPI. Desde 1979, o imposto de renda lidera a arrecadação federal. Em 1986, começou a arrecadação da COFINS e, em 1989, a da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A importância crescente do imposto de renda no sistema tributário nacional aumentava a pressão para a criação do cargo de fiscal desse tributo. Em 1952, foi elaborado o projeto de lei que criava a carreira de agente fiscal do imposto de renda, composta por funcionários que exerciam na divisão do imposto de renda e nas delegacias regionais, seccionais e inspetorias, os cargos de contador e oficial administrativo. A proposta original excluía as mulheres, que eram proibidas de fiscalizar, mas elas foram incluídas no substitutivo aprovado na Câmara. O projeto de criação da carreira de agente fiscal do imposto de renda recebeu tantas emendas que o transformou em verdadeira coxa de retalhos. Perdeu todo o espírito primitivo, uma vez que as emendas beneficiavam numerosas classes que nada tinham a ver com o imposto de renda. Virou o trem da alegria. Em 27 de dezembro de 1954, o presidente Café Filho vetou totalmente o projeto de lei que dispunha sobre a carreira de fiscal do imposto de renda. Em mensagem ao presidente do Senado, Café Filho expôs as razões que o levaram a negar sanção ao projeto, destacando inicialmente que o veto se impunha em face das profundas modificações que sofreu o projeto originário. Foram incluídos artigos e parágrafos com matérias estranhas ao objetivo da proposta. Acentuava o presidente da República que a inclusão de funcionários não qualificados na carreira de agente fiscal, função que exige especialização e formação técnica, apresentava sérios inconvenientes para a Fazenda Nacional. A extensão a outros servidores das vantagens que se visava inicialmente aos agentes fiscais provocaria situação injusta e acarretaria prejuízos ao erário. A natureza complexa da função de fiscal do imposto de renda exigia conhecimentos especializados e ação pessoal decisiva no combate à evasão do tributo, e justificaria a concessão de certas vantagens a esses funcionários. O veto foi mantido pelo Congresso. No entanto, a luta pela criação do fiscal de imposto de renda não tinha encerrado. A Lei número 2.862, de 4 de setembro de 1956, determinou que, enquanto não fossem criados os cargos de agente fiscal do imposto de renda, as suas funções continuariam exercidas pelos contadores e oficiais administrativos. Finalmente foi criado o cargo, formado pelos contadores e oficiais administrativos que trabalhavam no imposto de renda. Nada mais justo,
pois eram os cargos que fiscalizavam esse tributo. Foram realizados concursos públicos, dos quais só podiam participar pessoas com formação em contabilidade. Em 1961, a Associação de Agentes Fiscais do Imposto de Renda do Brasil prestou homenagem ao então senador Juscelino Kubitschek, autor da lei que regulamentou a carreira quando era deputado e que a sancionou quando era presidente da República. No discurso de agradecimento, Juscelino disse: reconheço a importância do fiscal do imposto de renda na arrecadação tributária. Ao sancionar a Lei nº 3.470 de 1958, eu o fiz na certeza de que estava contribuindo para o bem-estar de uma classe que não mede esforço para servir ao Brasil. Até a instituição da Secretaria da Receita Federal, em 20 de novembro de 1968, as administrações do Imposto de Renda, do Imposto sobre Produtos Industrializados e dos impostos aduaneiros eram independentes, sem interação e com remuneração distinta para seus servidores. Os donatários das capitanias podem ser considerados os primeiros fiscais, porque tributavam e fiscalizavam os colonos. O termo fiscal, para denominar o cargo, começou a ser usado em 1750, quando o Marquês de Pombal restabeleceu o Quinto do Ouro e as casas de fundição. Foi criado o cargo de fiscal da Casa de Fundição, indicado pela Câmara Municipal da localidade. O imposto de consumo foi instituído em 1891. Inicialmente incidia sobre o fumo. Surgiram a seguir impostos sobre bebidas, fósforos e sal. No Brasil Império havia dízimo sobre certos produtos, que nada mais era que um imposto de consumo. A República achou melhor mudar a denominação. O cargo responsável pela fiscalização já era denominado fiscal, como mostra o Decreto número 2.253, de 6 de abril de 1896, artigo 8º. O fiscal era nomeado pelo ministro da Fazenda. O servidor que fiscalizava o imposto de consumo sempre foi denominado fiscal, diferentemente dos impostos de renda e de importação. O fiscal do imposto de consumo foi um dos pioneiros no recebimento da cota-parte, como mostra o Regulamento para a Fiscalização do Imposto de Consumo de 1900. Na cota-parte, o servidor que lavrava o auto de infração recebia um percentual sobre a multa, depois de efetivamente paga. O percentual chegou a 50%, numa época em que não havia o que hoje é denominado abate-teto. Por isso, foram conhecidos como os Príncipes da República. Conforme o regulamento do Imposto de Consumo de 1900, o vencimento do fiscal variava de acordo com o local de trabalho. Ganhava mais quem trabalhava no Distrito Federal, depois em São Paulo. Se trabalhasse na capital, ganhava mais que os lotados no interior. O agente fiscal do consumo do Distrito Federal recebia mensalmente 3.600 contos de réis.
O de São Paulo, capital, recebia R$ 2.400 e o do interior de São Paulo, R$ 1.800. Em alguns estados do Nordeste, o fiscal da capital tinha vencimento de 1.800 contos de réis e o do interior, 1.200. A Constituição de 1934 proibiu que os funcionários participassem da multa. A Carta de 1937 nada tratou a respeito e a cota-parte foi restabelecida. No imposto de renda, a participação do servidor na multa só foi instituída em 1939. A cota-parte foi extinta por meio da Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969. O Regulamento do Imposto de Consumo de 1938 previa que o cargo de fiscal seria provido mediante concurso. O artigo 175 relacionava as matérias do concurso. Português, ortografia, análise e redação. Francês, leitura, tradução e análise. Inglês, leitura, tradução e análise. Aritmética, álgebra. Geografia geral, especialmente do Brasil, escrituração mercantil, noções de direito comercial e administrativo, de economia política e de finanças, e legislação da fazenda. Havia também fiscal de consumo nomeado. O cargo responsável pela fiscalização continuava a denominar-se agente fiscal do imposto de consumo. Em 1965, o imposto de consumo foi transformado em Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Com a mudança do nome do tributo, o agente fiscal do imposto de consumo passou a chamar-se Agente Fiscal de Rendas Internas. Pela antiguidade dos tributos aduaneiros, a responsabilidade pela fiscalização foi, ao longo dos anos, atribuída a várias categorias, como conferente, fiscal da alfândega, guarda-mor e guarda aduaneiro. Os conferentes eram fiscais aduaneiros que examinavam as mercadorias importadas, com a presença do importador ou seu representante legal. É difícil precisar a época da criação do conferente nas aduanas brasileiras, mas duraram mais de 150 anos. Era um cargo cobiçado e prestigiado. O decreto número 24.036, de 26 de março de 1934, criou a Diretoria de Rendas Aduaneiras, subordinada ao Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O agente fiscal do imposto aduaneiro só foi criado no início da década de 1960, quando houve o primeiro e único concurso para esse cargo. A homologação ocorreu em 29 de junho de 1962. Em meados dos anos de 1960, a remuneração do agente fiscal do imposto aduaneiro era composta de vencimento mais participação na cota-parte dos leilões. O vencimento do agente fiscal do imposto aduaneiro era menor que o dos agentes fiscais do imposto de consumo e de renda, apesar do difícil concurso público para ingresso na categoria. Essa situação não era aceitável, embora a maior parte da remuneração decorresse para muitos da cota-parte.
Em 12 de dezembro de 1965, Assis Olímpio Bezerra, presidente da União Nacional dos Agentes Fiscais do Imposto Aduaneiro, assim se manifestou. Os agentes fiscais do Imposto Aduaneiro desempenham funções realmente protecionistas da arrecadação dos tributos, além de possuírem as mesmas características legais de classe atribuídas aos colegas fiscais do Imposto de Consumo e da Renda. São eles tratados com insuportável disparidade de retribuição, conforme se vê no quadro a seguir. Com a criação da Receita Federal, a remuneração passou a ser igual para todos os agentes fiscais. O ponto inicial no Brasil da Previdência Social é o Decreto número 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, o autor do projeto. Esse decreto determinou a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa ferroviária. O decreto número 19.433, de 26 de novembro de 1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a Previdência Social. Na década de 1930, foram criados vários institutos e caixas de aposentadoria e pensões, como os dos comerciários, bancários e industriários. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, fornecia ao fiscal pasta de couro legítimo e caneta Parker, muito famosa na época, com tampa de ouro. Havia fiscais comissionados, isto é, servidores que não prestavam concursos para o cargo de fiscal e eram aproveitados sob a forma de comissionamento. Essa situação podia submeter o fiscal comissionado a pressões e acarretava situação de insegurança. O Decreto-Lei número 72, de 21 de novembro de 1966, reuniu os Institutos de Aposentadorias e Pensões no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Os institutos de aposentadoria e pensões, como IAPTEC, IAPI, IAPC, etc., foram unificados. A fiscalização da Previdência Social ficou sob a responsabilidade dos fiscais da Previdência Social. Antes, cada instituto possuía funcionários na fiscalização, arrecadação e controle. A carreira de fiscal estava caracterizada por diversas denominações, como inspetor da Previdência, inspetor de seguros e previdência, fiscal de riscos e previdência social, todas consideradas em termo genérico por fiscal da Previdência. No entanto, cada órgão estruturava as atribuições a seu modo. Em 1970, foi aprovado pelo governo, por meio da Lei número 5.645, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que criou 11 categorias funcionais no serviço público. O fiscal da Previdência foi transformado em fiscal de contribuições previdenciárias. Em 1972, a remuneração do fiscal de contribuições previdenciárias era composta de vencimentos e produtividade. A maior parte no total recebido provinha da produtividade, que não era atingida com facilidade. Exigia trabalho estafante.
2 anos depois, o fiscal de contribuições previdenciárias perdeu a gratificação de produtividade. A implantação do plano de cargos, carreiras e salários na Previdência só ocorreu em 1974, com a classificação do fiscal de contribuições previdenciárias em nível superior. O Decreto-Lei número 1710, de 31 de outubro de 1979, restabeleceu a gratificação de produtividade para o fiscal de contribuições previdenciárias. Começou com 60% do vencimento e chegou a atingir 100%. Os aposentados após a edição do Decreto-Lei tinham paridade. No entanto, os aposentados antes não gozavam da paridade. De acordo com a medida provisória número 46, de 25 de junho de 2002, convertida na Lei número 10.593, de 6 de dezembro de 2002, o cargo de fiscal de contribuições previdenciárias foi transformado em auditor fiscal da Previdência Social. Com a edição da Lei número 11.457, de 16 de março de 2007, o cargo de auditor fiscal da Previdência Social passou a denominar-se auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Com a criação da Receita Federal, as administrações tributárias da União foram unificadas e, consequentemente, também os cargos de fiscais. Vamos mostrar um resumo das fusões e denominações dos cargos de fiscal nos 50 primeiros anos da Receita Federal. Não vamos exibir fusões decorrentes de decisão judicial. Quando a Receita Federal foi instituída, havia 3 cargos de agente fiscal: imposto de renda, rendas internas, cujo principal tributo era o IPI, e imposto aduaneiro. Em 21 de outubro de 1969, 11 meses e 1 dia após a criação da Receita Federal, os 3 cargos foram transformados em agente fiscal de tributos federais. Em 1975, a fusão do técnico de tributação com o agente fiscal de tributos federais acarretou o surgimento do fiscal de tributos federais. Em 1985, o controlador da arrecadação federal, antigos exatores e fiéis de tesouro, se uniu ao fiscal de tributos federais e deu origem ao auditor fiscal do Tesouro Nacional. Pela primeira vez foi usado o termo auditor para designar o cargo. Em 1999, apenas uma mudança de nome para auditor fiscal da Receita Federal. Em 2007, a fusão do auditor fiscal da Receita Federal com o auditor fiscal da Previdência Social gerou o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Ao longo da história do fiscal de tributos federais, sua remuneração pode ser dividida em fixa e variável. Como exemplos de remuneração fixa, temos vencimento, subsídio, gratificação não variável, provento, vencimento básico. A remuneração variável pode ser direta ou indireta. Na direta, o servidor que lavra o auto de infração recebe um percentual sobre a multa, depois de efetivamente paga. É o caso da cota-parte. Incide também sobre leilão. Remuneração variável indireta é aquela em que o valor recebido é fruto de metas, parâmetros, pontos e critérios pré-estabelecidos, muitos subjetivos. Recai sobre multas em leilões. Já incidiu sobre arrecadação, mas é raro. É o caso da retribuição adicional variável, RAV.
Gratificação de desempenho de atividade tributária, GEDAT. Gratificação de incremento à fiscalização e à arrecadação, GIFA. Bônus. Na história do fiscal de tributos federais, a remuneração variável raramente contemplou paridade entre o valor recebido pelo servidor ativo e pelo aposentado. Nos primeiros 50 anos da Receita Federal, a remuneração recebida pelo auditor fiscal oscilou bastante. Não vamos exibir vantagens pessoais, como quinquênio, decisão judicial, auxílio alimentação, funções gratificadas, etc. Quando a Receita Federal foi instituída, o fiscal recebia vencimento mais cota-parte. De 1969 a 1987, a remuneração do fiscal era vencimento mais gratificações de exercício, produtividade e desempenho, na maioria das vezes um percentual sobre o vencimento. Em 1987 foi instituída a gratificação de estímulo à fiscalização e à arrecadação de tributos federais, GEFA, por força do Decreto-Lei número 2.357, de 28 de agosto de 1987. Inicialmente, a GEFA não contemplava paridade, depois implementada. Na década de 1990, a remuneração do fiscal consistia em vencimento mais retribuição adicional variável, RAV, com paridade. A RAV foi instituída pela Lei número 7.711, de 22 de dezembro de 1988. Teve abate-teto e, na segunda metade da década de 1990, foi congelada. A medida provisória número 1915-1, de 29 de julho de 1999, criou a gratificação de desempenho de atividade tributária, GEDAT, sem paridade. A Lei número 10.910, de 15 de julho de 2004, instituiu a gratificação de incremento da fiscalização e da arrecadação, GIFA, e a gratificação de atividade tributária, GAT. A GIFA não tinha paridade. A Lei número 11.890, de 24 de dezembro de 2008, instituiu o subsídio com paridade. A medida provisória número 765, de 29 de dezembro de 2016, convertida na Lei número 13.464, de 10 de julho de 2017, instituiu o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira, sem contemplar paridade. Em 50 anos, a Receita Federal teve 20 secretários, metade fiscal. A Receita Federal tem em seus quadros competentes, dedicados e concursados funcionários, que fazem da instituição referência internacional. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é um cargo de Estado, responsável, entre outras atribuições, pela fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, constituição do crédito tributário, arrecadação de tributos, julgamento de processos administrativos fiscais, controle aduaneiro do comércio exterior,
combate ao contrabando, ao descaminho e à lavagem de dinheiro.